Muito bem, nós vamos conversar agora com a ginecologista e obstetra, doutora Keliane Duarte. A vacina chegou, é foco de alegria para muitos, mas a maioria dos grupos ainda está de fora. Por enquanto, profissionais de saúde, idosos institucionalizados e pessoas com deficiência. Mas as gestantes, por exemplo, elas ainda não estão nos grupos prioritários determinados pelo Ministério da Saúde. Nós vamos conversar com a doutora Keliane Duarte para tirar dúvidas por que esse grupo de risco ficou de fora da campanha de vacinação, pelo menos nesse começo. Deveria ter sido incluído, doutora Keliane Duarte. Muito boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom. Primeiro, queria agradecer pelo convite de estar aqui falando um pouquinho, trazendo um pouco de informação, né, a respeito. A gente sabe que o ano de 2020 foi um ano totalmente atípico na nossa vida e, assim, todos os esforços foram voltados em relação a essa doença que é nova e ainda nos surpreende e ainda estamos aprendendo com ela, né? A grande novidade foi realmente a chegada da vacina e, como nós sabemos, ela ainda não está disponível, não foi disponibilizada para a população em geral, mas justamente por conta da quantidade. Nós ainda não temos uma quantidade suficiente para abranger toda a população. Então, como que foi feito, né? O Ministério, ele tentou, digamos assim, priorizar algumas classes. Primeiramente, a classe de profissionais de saúde, que é uma classe que está em contato direto. Muitos de nós adoeceram, infelizmente, muitos de nós se foram, assim como muitas pessoas, né, conhecidos, amigos, em relação a essa doença. Então, o Ministério tentou, a princípio, priorizar essa parte da população de profissionais de saúde que estão realmente em contato direto, na linha de frente, no combate a essa doença, população privada de liberdade e idosos. Mas o próprio Ministério pediu um pouquinho mais de, digamos assim, de paciência em relação aos idosos para esperar vacinar justamente essa população. Inclusive, até nós, profissionais de saúde, não são todos que, nesse primeiro momento, estão tendo acesso à vacina. É realmente quem tem contato direto com a população da doença, né, Covid positivo, digamos assim. E aí, muitas dúvidas têm surgido em relação às gestantes. A gente sabe que as gestantes, muitas estão afastadas, tiveram modificação da sua função, estão trabalhando em trabalho remoto, em regime de home office, né? Mas nem todas conseguem fazer dessa forma, né? Tem o seu trabalho, podem, digamos, usufruir desse benefício. Nesse momento, é realmente um privilégio. Nem todo mundo pode fazer suas funções no home office. Então, a própria Federação, né, Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, o Ministério da Saúde, eles se posicionaram da seguinte forma: a vacina ela não é contraindicada na gestação, mas ela é uma vacina de vírus inativado, ou seja, assim como a vacina da gripe, ela pode ser administrada a gestantes, a mulheres que estão amamentando, mas ainda não há disponibilidade, digamos assim, um acesso universal a essa vacina. Então, a gente sabe que os estudos não foram realizados com mulheres grávidas, mas nos estudos realizados em animais, né, como todos os testes são realizados, não houve nenhuma alteração naquelas que estavam gestantes. Então, assim, não há contraindicação ao uso da vacina por conta pelas gestantes, mas deve ser uma decisão tomada pela mulher e pelo seu obstetra que acompanha, uma decisão conjunta, avaliando risco-benefício. Se é uma paciente que ela está em casa, ela está trabalhando em home office, ela sai o mínimo possível, ela se expõe o mínimo possível, talvez, digamos assim, não é nem que não se justificasse, mas ela pode dizer, não quero tomar. Ela não tem tanto risco como uma gestante que está lá trabalhando, está lá se expondo, digamos assim, um profissional de saúde gestante que não conseguiu se afastar, que está trabalhando, que está tendo exposição a pessoas suscetíveis, às vezes, a pessoas contaminadas à doença. Então, nesse caso, se justificaria, sim, o uso da vacina. Então, a gente está tentando trabalhar com nossos pacientes nesse sentido. Sempre pesar risco-benefício, e não é contraindicado na gravidez, mas ainda a gente não consegue um acesso universal a essa vacina.
Então, por enquanto, o posicionamento, inclusive, do Ministério é esse. Ele não contraindica na gestação, não contraindica na amamentação, mas é uma decisão que a mulher também tem que querer. Ela tem que estar ciente dos riscos da doença, inclusive, e decidir junto com o seu obstetra, tá certo? E se ela decidir, se ela optar por não tomar a vacina, nós, como obstetras, vamos orientá-la. É decisão dela, a gente não pode obrigar a tomar, tá certo? Junto a gente conversa risco-benefício e toma essa decisão e respeita a decisão da paciente. Foi importante a doutora Keliane falar isso, porque há profissionais de saúde que estão no grupo de risco, estão grávidas. Então a gente diz, para gestantes ainda não há vacina, mas para gestantes que não são profissionais de saúde. Há enfermeiras e há médicas grávidas, e aí elas têm de decidir logo se aceitam ser imunizadas ou não. E é essa decisão que a doutora Keliane explica que tem que ser tomada por ela em conjunto com a sua obstetra, com o seu obstetra. Não é, doutora? Exatamente, é justamente isso. São populações que têm um risco maior, né? Elas estão em contato direto. Então, para esse grupo, e essa decisão no momento é mais importante ser tomada. Maravilha, doutora Keliane, muito obrigado pelas suas informações, pela sua orientação, né? E assim que as gestantes em geral forem incluídas no grupo, a gente vai comemorar também. E aí ela tem que procurar a sua médica, seu médico, para tomar essa decisão. Muito obrigado. Com certeza, imagina. Boa tarde. Excelente tarde.